A maioria dos partidos mostra satisfação com o resultado da sondagem da Antena 1 RTP, realizada pelo Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica, que não garante a maioria absoluta do PSD no novo Parlamento da Madeira. A candidatura social-democrata, liderada por Alberto João Jardim, obtém 48% das intenções de voto. Depois surge o CDS, que com 16% da votação ultrapassa o PS. Os socialistas não vão além dos 14%. Em quarto lugar, a CDU com 5%, a Nova Democracia com 4% e o Bloco de Esquerda com 2%. Bom dia, Miguel Portas. Bom dia. Como é que olha para estes indicadores? Bom, eu diria que se essa sondagem se vier a confirmar, estaríamos perante um grande acontecimento. Mas estaríamos perante algo que já tem um efeito, que é, para muitos dos madeirenses que já tinham deixado de acreditar, que já tinham começado a desacreditar, esta mera possibilidade talvez os leve a votar e, portanto, diminuindo a abstenção. Eu creio que o que é mais interessante, em qualquer caso, é o que é que explica esta possibilidade. E o que explica esta possibilidade, evidentemente, é o buraco nas contas da Madeira. Os factos são conhecidos, o déficit da Madeira sobe ou ascende a mais de 20% do PIB regional, ou seja, é 3 vezes maior do que aquele que tem o próprio país, em percentagem. E, por outro lado, uma dívida calada, uma dívida pública calada, de mais que 6 mil milhões de euros, que com parcerias público-privadas pode ascender até a 9 mil milhões de euros. Bom, o que é certo é que, segundo o dado do próprio Governo, a dívida que tem que ser paga rapidamente, digamos assim, nos próximos anos, é qualquer coisa como 29 mil euros por cada madeirense. E isto é, evidentemente, um valor absolutamente insensato, mas é assim que se arrisca a terminar aquilo que foi uma longa e louca aventura de Betão, que agora, na hora da fatura, se está a transformar num pesadelo coletivo. E eu penso que vale a pena agora perguntarmos aquilo que verdadeiramente importa, que é como é que se vai resolver esta atrapalhada, quem é que vai pagar e como é que se vai pagar. Eu diria que o Governo Central, aqui de Lisboa, até não começou mal. Decidiu que iria fazer uma auditoria e decidiu que iria apresentar as grandes linhas do ajustamento orçamental antes dos madeirenses votarem. Isso seria correto, até porque os madeirenses têm o direito de saber o que é que os espera. Sucede, entretanto, Passos Coelho recuou. Recuou, disse, falei demais, e a partir daí só falou de menos. E só falou de menos porque, ao fazê-lo, está a proteger, efetivamente, Alberto João Jardim, por muito que não goste dele, e o próprio CDS, que pode ser sempre uma solução na manga para uma recomposição no campo da direita, mas preservando o sistema de interesses que está em vigor na pradeira. Ora, o problema, isto é política, faz parte dos jogos e dos arranjos. O problema é que Passos Coelho está a sonegar informação que, obviamente, vai divulgar a partir de segunda-feira. E isto é uma fraude, porque é pedir aos madeirenses que votem no escuro. Nem nas eleições de junho deste ano, nacionais, foi assim. É evidente que Passos Coelho não se candidatou a dizer que ia aumentar os impostos, mas a dizer que ia baixar. Mas pelo menos havia o programa da Troika. E, portanto, as pessoas tinham uma ideia do que é que iria acontecer, aliás, independentemente do governo que se viesse a formar. Agora, aqui na Madeira nem isso, não. É um perfeito voto no escuro. No fundo, a questão é saber se vão ser os madeirenses a pagar ou vão ser todos os portugueses a pagar. Primeira questão, ninguém sabe. Segunda questão, quem criou a dívida? Ou seja, aquela rede de empresas beneficiárias dos contratos públicos, das derrapagens orçamentais, dos sistemas de favores que se organizaram à volta do governo, essas vão pelo menos devolver parte daquilo que ganharam indevidamente ao longo destas décadas de obras públicas, muitas delas insensatas. Convém recordar já agora que na Madeira há um estádio por cada 20 mil madeirenses. Como é? Vão pagar ou vão ser poupadas? Porque estas empresas são dirigidas e muitas vezes têm como acionistas os deputados que votam depois as leis que permitem os contratos, as derrapagens, os sistemas de favores. Isto só acontece na Madeira, não acontece em mais lado nenhum do país. E terceira pergunta, o que é que vai acontecer ao offshore financeiro? É que no offshore financeiro da Zona Franca, que é responsável pela perda dos dinheiros da Europa, da Madeira, há escritórios de 100 metros quadrados onde estão sediadas mais de 1000 empresas, onde 2 advogados benévolos, ditos benévolos, gerem os lucros de cerca de 1500 empresas.
Vai esta gente começar a pagar ou não vai pagar? Ou quem vai pagar vão ser sempre os mesmos que sempre, sejam eles madeirenses, sejam eles portugueses. E isto é de facto o essencial. É rigorosamente aquilo que se está a discutir até domingo. Porque até hoje os madeirenses desconfiavam dos continentais, é verdade. E é verdade também que os continentais olhavam para Alberto João Jardim um pouco como uma espécie de um tiraneta excêntrico que merecia entre sorrisos e desdém. Mas este homem, apesar de tudo, vergou os governos todos que com ele negociaram. Mas agora que chega à fatura e agora que Portugal está de tanga, esta história do Alberto Jardim deixou de graça. Está a aumentar o número de pessoas que quer que a madeira seja pendente ou que quer que seja vendida em saldo já agora com o Alberto João Jardim de brinde. E, portanto, isto até podia ter piada, mas não tem piada nenhuma, porque o Alberto João Jardim criou, com a sua responsabilidade, um problema novo sobre a unidade do país. E é por isso que eu diria que, para tudo isto não descambar, era mesmo muito bom que os madeirenses, no próximo domingo, pudessem acabar com a maioria absoluta deste homem. Ele não os merece.